Shalom Lekulam e bem-vindos ao canal. Quero convidá-los para mais uma reflexão sobre nossa Sagrada Torá. Hoje nós estudaremos sobre o fato de Moshe Rabbeinu ter permitido que o Erev Rav fosse junto com Bnei Israel. Claro, o Erev Rav, as multidões mistas, se aproveitaram da ocasião que Bnei Israel estava sendo liberto de Mitzrayim, a saber, do Egito, e foram juntos com Bnei Israel na Geulah, na redenção de Bnei Israel. O Redentor, Moshe Rabbeinu, acabou permitindo que o Erev Rav fosse junto com Bnei Israel. Ora, Moshe Rabbeinu era um Navi, conseguia ver algo além, muito além. Por que então ele permitiu que o Erev Rav fosse junto com Bnei Israel, sendo que o Erev Rav iria causar grande infortúnio, causar divisão no meio do povo israelita, entre Bnei Israel. Ora, o Zohar diz, Moshe é igual a Adão, em vários aspectos. O que aconteceu no princípio acontecerá no fim. O princípio e o fim é uma relação de causa e efeito. A causa está contida no efeito e o efeito está contido na causa. Não há efeito sem causa e nem causa sem efeito. Então, Moshe Rabbeinu sabia que todas as almas do mundo, a minha alma, a sua alma, estava na alma de Adão. A alma de Adão continha todas as almas, a minha, a sua, e inclusive a do Erev Rav. Essas almas do Erev Rav eram almas que estavam presas nas clipotes, nas cascas, quando da quebra dos recipientes de Olam Tohu, o mundo do caos que precedeu a esse nosso mundo, que é um mundo de Tikkun, um mundo de correção daquelas energias, centelhas que se quebraram e acabaram caindo para os mundos mais baixos, caindo nos mundos de Atzilut, de Briá, de Yetzirah, de Asiá, ou seja, esses universos chamados de Olamot no hebraico. E essas centelhas nada mais eram que as almas, as nossas almas. Cada alma está plantada em um determinado nível, ou universo, ou em vários deles, ou em todos eles, e algumas estão mais ligadas a uma determinada sefirá em específico, ou em todas elas, ou em mais, um pouco mais do que a metade delas. Enfim, é algo muito profundo e cada pessoa traz consigo um histórico, cada pessoa traz consigo um arcabouço, um código, um histórico que está nas mãos dos céus. Mas o fato é, Moshe Rabbeinu então permitiu porque que essa mistura, o Erev Rav, que eram comportamentos de Giborim, de Nefilim, de Anakim, que eram gigantes que hibridaram com aqueles anjos, aqueles malachim que questionaram o Eterno, por que o Eterno iria entregar ao ser humano tanto poder, inclusive de dominar sobre os anjos, sobre tudo. Na verdade, o homem tem poder sobre tudo, até o Criador se submete à ação humana, né? O Eterno diz nos Terrilim, eu sou a tua sombra, a tua direita. Se você agir com bondade, eu vou agir com bondade com você. Se você agir com maldade, a maldade virá em decorrência, em resposta da sua ação. Então, o Eterno mesmo se submeteu à nossa ação. Grande é o poder da ação humana. E por que então Moshe Rabbeinu permitiu que o Erev Rav fosse? E o Erev Rav iria fazer Bnei Israel assimilar a busca de fama, a busca de poder, a busca do status, de forma desenfreada, de forma descontrolada,
Isso é também um costume do Erev Rav. Hoje em dia nós vemos, né, Bnei Israel está no mesmo caminho que na época de Mitzrayim, onde se abriu 49 portas de impureza. E a Geulá de Mitzrayim no Egito não foi por mérito, mas porque o Eterno jurou a Abraão, jurou aos patriarcas que tiraria os seus descendentes de lá de Mitzrayim. Então não foi por mérito, sim por demérito. Assim também está sendo, é o que está ocorrendo hoje em dia. Por demérito, Bnei Israel está procurando assimilar o costume das nações. Então, Anakim, Nefilim, Giborim, todos aqueles nomes relacionados aos gigantes que eram resultado da hibridação entre esses malachim caídos, a saber, Asa e Azael, que eram anjos que foram lançados nas montanhas e presos nas montanhas, de forma que esses anjos, um deles tinha um olho onde tinha Shekhinah, e o outro era totalmente escuro, e o outro era a face totalmente escura. Eram dois anjos muito elevados e que vieram a cair, e junto com essa queda, também ele acabou descendo mais baixo do que os seres humanos, porque eles viram que os seres humanos iriam cair, e então eles caíram mais baixo ainda que os seres humanos, porque eles desejaram as filhas dos homens e hibridaram, tiveram relacionamento com elas e vieram dessa hibridação entre seres espirituais, anjos com mulheres, veio então a surgir um ser humano híbrido, um ser, na verdade, híbrido, de que era humano e anjo. Então eram chamados de gigantes, Anakim. E o costume desses seres eram totalmente desvirtuados, destituídos da santidade. Eram comportamentos rebaixados. E esses comportamentos se manifestaram no Erev Rav, naquela multidão que foi com Bnei Israel, e foi a causa de Bnei Israel não ter o mérito de receber a Torá de mármore, porque da primeira ocasião que Moshe desce, Moshe subiu muito elevado, muito alto. Moshe subiu para o mundo de Atzilut e recebeu lá a Torá de mármore, a Torá onde não havia dualidade, onde não havia impureza, pureza, onde conceitos de antagonismos, contrariedade, oposição ideológica, tudo era uno. E então era uma Torá que era muito elevada. E Bnei Israel, por ter presenciado, parado para olhar aquele culto idólatra do bezerro de ouro, orquestrado pelo Erev Rav, foi considerado também como um pecado de Bnei Israel. E isso ocasionou que Moshe quebrasse a Torá de mármore, a Torá que veio de Atzilut, um mundo onde não há dualidade, onde tudo é uma unidade simples e comum, onde não há esses conceitos como nós temos hoje, baixo, alto, forte, fraco, grande, pequeno. E então essa dialética, essa dualidade só ocorre no universo abaixo de Atzilut, abaixo do universo da emanação, que é no universo de Beriá, um universo da criação. Ali é onde ocorre a dualidade. Então agora Moshe, pela segunda vez, vai ter que talhar pedras de safira com as mãos e escrever o decálogo ali. Só que essa Torá, ela agora consta dualidade, porque ela é recebida num olam abaixo de Atzilut. Não é mais aquelas torote, aquela Torá de mármore puro e refinado, num nível de excelência e de grandeza. Mas é agora uma Torá que tem vida e morte. A outra era só vida. Ela veio de lá da fonte, de Zeampim, as 6 Sefirot. De Zeampim, quer dizer 6 Sefirot de Hesed, de Gevurah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Esse nível que tem são chamados 6, é um nível
que é chamada a árvore da vida lá no mundo da emanação, no mundo de Atzilut. Agora a Torá vai ser recebida no Olam mais abaixo, que é o Olam Beriá. E em Olam Beriá é um mundo onde tem dualidade, porque o mal, o bem sobressai. Tem o bem é bem maior em porcentagem, vamos falar assim, em Olam Beriá, nesse mundo mais abaixo, mas existe mal, o mal já existe ali. Então há dualidade, já existe vida e morte, já existe o proibido e o permitido, coisa que no mundo de Atzilut não existe a noção de proibido e de permitido, de bem e de mal. Tudo é bem, tudo é bom, tudo é Gamzu Letová, tudo é positivo, tudo é bem absoluto, tudo é simples e comum. E infelizmente, com a queda do bezerro de ouro, o povo caiu por conta daquele culto pagão orquestrado pelo Virave. Bnei Israel perdeu o mérito de receber essa Torá. E agora vai receber uma outra Torá do nível de Biná, que é essa Torá que nós temos, é do nível de Biná. Por isso que a Torá, o Talmud, ela é uma marloquet. O que é uma marloquet? É uma discussão dialética, oposição, um diz uma coisa, um diz uma outra, um pega daqui, outro puxa de lá. Claro que essa discussão, ela tem dois ângulos, por assim dizer, opostos. Existe o ângulo de puxar daqui, puxar de lá, para desenvolver o processo, a ideia. É bom quando há oposição que se procura enaltecer, enobrecer, elevar os céus, mas tem aquela disputa, aquela resenha, que é aí, essa resenha, se não for em homenagem, engrandecer os céus, é então considerada uma marloquet, que vai levar à morte. Então essa Torá que a gente recebeu, ela é uma Torá, estou falando segundo as pedras, que foi aquela que Moshe escreve, porque as primeiras pedras, aquelas que foram quebradas, foi o Eterno mesmo que escreveu. O Eterno mesmo preparou tudo ali e entregou a Moshe. Mas as segundas pedras, elas já constam vida e morte. Então a Torá, ela tem o caminho da vida, da morte, da pureza, do bem e do mal, e o Eterno escolhe a vida, escolhe o bem, muito embora está facultado também a uma outra escolha diferenciada, ou seja, tem que haver a oposição, a dialética. E isso foi bom, isso foi bom. Claro que, se alguém perguntar, mas poderia ser diferente? Poderia, mas e o livre-arbítrio? Se a Torá de mármore fosse entregue, então o livre-arbítrio, como é que vai haver livre-arbítrio sem oposição? Sem ter o caminho da vida e só o caminho da vida e o da morte. Então foi tudo dentro do propósito. Moshe não errou em levar consigo o Erevirave. Não errou. E embora os sábios dizem que o Bnei Israel pode, claro, apressar a redenção e Mashiach vir no cavalo branco ou no burro, quer dizer o quê? No mérito ou no demérito. Claro que nós estamos vendo aí a situação está indo mais para a questão do demérito mesmo, de Bnei Israel ter que se deparar numa situação como houve lá em Mitzrayim, de abrir tantas portas, 49 portas, de impureza, e Hashem vê que se abrir a 50ª, o mundo acaba, porque sem a avodá de Bnei Israel, claro, naquela época a tribo de Levi, né, foi a única tribo que se manteve em integridade com o Criador. Mas as demais tribos, elas se corromperam de uma maneira terrível. E então Hashem teve que intervir por promessa aos patriarcas. Então não foi um erro, porque Moshe é igual a Adam. Como essas almas estavam em Adam, Moshe
um redentor, também deveria passar pelo mesmo processo de estar com a árvore da vida, como Adão esteve, que era aquela Torá de mármore, comer dela, porque Hashem explicou tudo para ele, comer dela, estar vivo, mas ter que presenciar o pecado de Bnei Israel, uma vez que Moshe é igual a Bnei Israel. O Zohar diz que Moisés, é igual a 600 mil homens aptos para saírem à guerra. A guerra contra 7 nações, a saber, 7 comportamentos, 7 midotes, o Zeampim do mal, do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a nossa Torá recebida agora não é mais daquela árvore da vida, aquelas tábuas de mármore que vem da árvore da vida, que é só vida, só o bem. É agora uma árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando Moshe Rabbeinu viu aquilo, ele teve que quebrou. Então houve uma ruptura, ele não pôde mais comer daquela árvore. E agora Bnei Israel não pôde comer mais, não iria comer daquela árvore, né? Embora Moshe comeu, mas Moshe também tem agora, não tem mais acesso àquela comida, aquele nível. E aí Moshe também, como Adão, também comia da árvore, também não teve como ter acesso, porque um malach foi colocado nas dimensões do Olam Atzilut, nas fronteiras de Olam Atzilut e Olam Biriah. Esse malach é chamado Metatron. Metatron, ele tem um escudo que é o Magen Davi. O Magen Davi tem 6 vértices. 6 vértices externos e 6 internos, são as 12 tribos. E os 6 vértices externos são as 6 sefirot, que é chamada Zeampim. Então Moshe Rabbeinu é Zeampim. E Israel, Bnei Israel é a Shekhinah. Então houve uma ruptura naquele momento, então a comida, o fluxo, o shefá, que vem através de Moshe Rabbeinu, que recebeu aquela Torá, é rompido. Então a quebra não quer dizer que a Torá de mármore deixou de existir. Não, foram só as pedras, mas a essência, ela continua lá em Olam Atzilut. E alguns poucos ainda nesse nível, né, de Torá que nós recebemos, que é uma Torá que contém, que é a Torá do bem e do mal, que é a árvore do bem e do mal. A Torá, na verdade, o Talmud é a árvore do bem e do mal. Entendeu? A discussão ali pode levar a pessoa a ser induzida, se não tiver um mentor correto, a pensar algo herético. Bem como na Kabbalah e qualquer estudo outro da Torá. Tem que ter uma pessoa que saiba conduzir a pessoa no entendimento correto. Senão aquela Torá não vai ser vida para ela, vai ser morte. Não vai trazer vida para ela. Então essa Torá do conhecimento do bem e do mal, embora os sábios da Gemara e da Mishnah estudassem, se debruçassem sobre ela e rezassem no Sidur, né? Quando chega na Amidah, a Amidah está ligada ao mundo de Atzilut. Então a pessoa pode ter acesso, se fizer de forma correta a tefilá, ter acesso e com o comportamento de ver tudo uno, como alguns sábios, o Ishi Gamzu, que via tudo para o bem. Não é fácil ver tudo para o bem. Dizer Gamzu Letová, isso é para o bem. Então a pessoa demonstra ter um nível como Rabi Eliezer, que não via nada como não kosher, tudo para ele era kosher. Então era um nível, né, mesmo estando numa dimensão que nós vivemos, onde a Torá do bem e do mal, ela prepondera, que é essa Torá, mas essas pessoas extraordinárias, elas conseguiam adentrar para esse nível e ter acesso a esse nível de Torá, de Atzilut, e ver só o bem. Não vê nada de forma dual, vê tudo como uma unidade simples e comum. Isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um.
Claro, Moshe Rabbeinu teve acesso sim, mesmo depois da quebra, mas ali no lapso momentâneo em que ele viu aquilo e se desgostou muito, houve uma ruptura momentânea e ele não teve acesso a esse saber. E visto que quando ele em Mará também, ele age de uma forma em que ele se irrita, então a ira não é nada bom, então ele também acaba não tendo um acesso momentâneo, não dizendo que ele deixou de ter acesso a essa Torá de mármore, essa Torá onde não há dualidade. Claro que ele conseguia fazer isso, mas são poucos para fazer, só pessoas iguais a Moshe Rabbeinu, mas sempre existiu. E Moshe mesmo disse que em cada geração teria um profeta semelhante a ele. Então, Mashiach, os dois Mashiachs e Moshe e Adam Rishon, eles são entidades muito interligadas, muito relacionadas. Então, eis o motivo de Moshe Rabbeinu ter permitido que o Erev Rav fosse junto com Bnei Israel. E quando esse Erev Rav vai junto com Bnei Israel, então esses costumes são assimilados e até hoje nós vemos esses costumes, infelizmente, preponderando. Na maioria, poucos são aqueles que conseguem adentrar em níveis mais elevados de consciência. Por isso que o texto do Zohar diz que Moshe Rabbeinu, no caso do egípcio, quando ele conseguiu, através dos nomes, as permutações dos nomes divinos, matar aquele egípcio, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não foi para ver se alguém estava vendo o que ele estava fazendo para entregá-lo. Isso no nível literal, sim, mas no sod significa que ele olhou para um lado, olhou para o outro e não viu alguém, não viu ninguém. Não viu ninguém. Como ele, Zeanpin, representa a transcendência, que é masculina, que é Zeanpin, que é o emissor da luz, e o vaso é a Malchut. Então ele não viu esposa. Não, ele procurou e não achou uma esposa adequada para si, como lá Adam, que também procurou, viu todos os animais e procurou e não viu uma esposa adequada para si, como cada animal tinha sua esposa adequada para si. E então Moshe olhou para um lado, olhou para o outro e ele se sentiu só, porque só ele conseguia fazer as correções da Shekhinah. E por isso que ele deixou Tzipora, a sua mulher, para ter um contato mais íntimo e profundo com a Shekhinah. Aí Miriam e Aharon não compreendeu, falaram Lashon Hará e acabaram tendo tzaria, que era uma doença espiritual, que não era lepra, mas graças ao Criador, Moshe rezou por ela, Elnar Efanalá, e Elnar Efanaló para o homem. Quando alguém está falando Lashon Hará, é bom fazer esse mantra, esse nigun, falar essas palavras para poder curar-se, porque deixa manchas, talvez hoje não uma mancha perceptível, mas uma mancha na alma. Moshe Rabbeinu, ele agiu de forma adequada dentro do propósito divino. Existe 6.000 anos, assim como são 6 dias na semana e o Shabat representando o mundo vindouro, o Olam Rabá. E o Olam Rabá será um nível tão elevado de consciência que ele não será em absoluto, vai ser um nível mais acima. Mais acima ainda que Adam Kadmon. Existe tudo em potencial lá no Ein Sof, o infinito, em potencial. Mas nada está de forma consciente lá. Está tudo em potencial. Mas em Olam Rabá, devido ao trabalho de Tikkun, de correção espiritual de cada um, durante esses 6.000 anos, 6 milênios, assim como se trabalha a Torá durante 6 dias e descansa da Torá, vai só revisar, só relembrar o que estudou durante a semana. Isso quer dizer que quem estuda na semana come no Shabat, de uma comida espiritual, do maná. E o maná é uma comida
em que não se precisa você trabalhar mais. Vai ser uma comida de mérito eterno no mundo vindouro. Porque assim como a pessoa trabalha 6 dias e come no Shabat, é uma comida espiritual por causa que o masculino, a transcendência e a imanência, ou seja, Zeampin e a Shekhinah, estão em Zivug. Zivug quer dizer uma cópula, assim como sua esposa se junta com seu esposo no Shabat, em Kedushá, em santidade. E então assim também o espiritual é um arquétipo, é uma ação arquetípica. Então, de forma semelhante, o Shabat e os 6 dias da semana, os 6 dias da semana também representam um Zeampin, o aspecto da transcendência, e o Shabat a imanência, ou seja, o emissor e o vaso, o emissor da luz e o vaso. Quando chega o Shabat, não há ira, quem domina é a divindade, porque está dentro do propósito. Assim como a lua cheia representa quando a lua já está em Zivug com o sol, ou seja, ela recebeu o máximo da luz e chegou ao ápice da ligação do Zivug, da comunhão marital, assim como o sol representa o Tzadik e a lua representa a Shekhinah. A Shekhinah representa um carro, é como um carro, e o Tzadik é como aquele que cavalga sobre a Shekhinah. Ora, as 4 Hayot, Hakodesh, do primeiro capítulo de Ezequiel, onde tem uma cabeça de boi, de leão, de águia e a face de um ser humano, representando o Malach da Refuá, o Malach Rafael, né, o boi representando Gevurah, que é o Gabriel, a águia representando Uriel, que é o anjo da paz, o anjo do Shalom, o boi, o leão representando Michael, que é o anjo das águas, e Refael representando o ser humano. Aquele que conseguir vencer esses obstáculos desse mundo e conseguir adentrar em Olam Rabá, no mundo vindouro, eles irão cavalgar sobre, ou seja, eles estarão dominando sobre essas Hayot. Imagine, essas Hayot, elas estão em torno do trono divino. E quem conseguir vencer, repara, olha só a grandeza do ser humano, se ele buscar se desenvolver na Kabbalah, ele terá um mérito além de comer humano, que é uma comida que não precisa trabalhar mais. Hoje a gente consegue ter uma comunhão com o Eterno e comer do espiritual se trabalhar a Torá. Se não trabalhar, se não rezar, não come o espiritual. Isso deve ser uma busca constante. Então, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, que é o Shabat, que é o Olam Rabá, representa o Olam Rabá. Shabat é 1/60 do Olam Rabá. Então, os 6 dias representam o Olam Hazé, este mundo. Então, quando este mundo e o Olam Rabá se juntam, é no Shabat, em que chega uma dimensão do perfeito, da perfeição. Então, o ser humano que irá comer a man é aquele que trabalhar aqui. E aí ele terá mérito de comer o man, a comida eternamente, sem precisar estudar a Torá, como se faz agora, porque todos estarão unidos, atados ao Criador de uma forma extraordinária, que é só comer da luz espiritual. Assim como o Tzadik, na época do deserto, Bamidbar, o Tzadik ele não precisava, caía na porta dele humano, ele só era pegar e botar para dentro. O Benoni caminhava alguns metros, o intermediário, e o Urachá tem que caminhar quilômetros e quilômetros para pegar o man que caía bem longe da casa dele.
Então, e os perversos serão poeira lá no Olam Rabá, e os tzadik pisarão sobre eles. E essa poeira vai ser de forma conscienciosa, eles vão ter consciência de que são poeira e de que estão sendo pisados. Isso é horrível, né? Isso é horrível. Então vamos trabalhar a Torá e vamos procurar nos desenvolver. A vida é passageira. Poucos são os dias, mas o Yetzer Hará causa a falsa impressão de que nós viveremos muito, ficaremos aqui vários anos, e eternamente às vezes. E isso é uma forma de nos enganar para nos tirar do propósito. Vamos abrir os olhos e vamos procurar nos desenvolver o máximo possível. Vamos continuar indo para frente, vamos continuar empurrando, trabalhando duro para que tenhamos méritos de comer dessa comida maravilhosa do mundo vindouro. Desejo a todos um shalom, um Shabbat Shalom, um Mevorach abençoado para todos, e não esqueça que este domingo agora, dia 3, será Ave, 9 de Ave, um dia terrível. Eu aconselho vocês não saírem de suas casas, se puderem. Claro que quem trabalha vai ter que cumprir com suas obrigações, mas quem puder, não saia de suas casas. É um dia que costuma acontecer eventos ruins, coisas ruins. Se apegue, estude, leia o livro de Jó, o livro de Jeremias. Desejo a todos um Shabbat Shalom, um Mevorach para todos.